Olá, bem-vindo ao Protesco Paulo Bindo. Como eu disse para vocês, nossa aula de SQL ficou muito extensa, então eu resolvi dividir ela em 3 aulas. Na primeira aula nós falamos sobre segurança, fizemos um trabalho de um backup manual. E agora nessa aula vamos falar sobre planos de manutenção para atualizar índices, estatísticas. Isso vai ajudar o nosso banco de dados a trabalhar muito mais rápido e de maneira mais confiável. Então não vamos nem perder tempo e vamos pôr a mão na massa. Abro o SQL, vamos aqui conectar. Vem aqui em gerenciamento, planos de manutenção. Nós vamos criar um plano de manutenção completo. Aquele foi o manual que nós vamos rodar quando a gente vai fazer uma manutenção no sistema. Agora a gente vai pôr um para rodar todo dia à noite. Geralmente eu chamo isso aqui de backup diário. Pô, Paulo, mas não é um plano completo? Mas tudo bem, ele vai fazer o backup e vai executar por ordem. Isso facilita que eu tenha meu banco de dados sempre atualizado, com estatísticas corretas e um tamanho reduzido. Então, eu vou fazer esse backup diário. Vou alterar aqui a parte de agenda. Vou querer que isso aqui rode diariamente, tá? Todo dia. Vou deixar rodar todo dia meia-noite, sem data de término. Então, uma vez por dia ele vai rodar isso para mim, à meia-noite. Verifica na sua empresa qual é o melhor horário que você tenha uma agenda de os usuários não estão no sistema, porque algumas dessas tarefas são pesadas e pode deixar bem lento. Trabalho 7 dias por semana. Então vai ter que ver realmente analisar qual é o melhor dia que você pode de repente executar refazer índice. Eu acho que é o mais pesado de todos é refazer o índice. Então compensaria deixar essa tarefa mesmo para pegar um melhor dia, horário, depende do tamanho da sua database, são 2 a 3 horas ele refazendo o índice. Então vamos aqui dar um OK, vamos avançar. Eu vou mandar ele verificar a integridade, ele checa se o banco está tudo correto, se há alguma tabela corrompida. Reduzir o banco de dados. Conforme você vai utilizando o banco de dados, ele vai criando os arquivos de log, vai ter espaços que você inclui um registro, deleta. Então, você acaba fragmentando o banco. E aí você consegue, dessa forma, reduzir esse espaço tirando a fragmentação. Reorganizar índice. É importante? Sim, é super importante. Você está o dia inteiro alimentando com informações e aí você vai lá e pede para ele reorganizar, refazer as estatísticas do índice. Recompilar índice. Isso é o mais pesado de todos. Tá? Reorganizar é uma tarefa mais simples, desculpa. O recompilar, ele é a tarefa mais pesada de todas. Atualização de estatísticas. Tem gente que não gosta de usar isso. O SQL ele já faz por padrão. Você rodando isso está forçando. Ajuda, sim, ajuda. Você tem um desempenho melhor. Limpar histórico. Tem gente que quer guardar o histórico do ano inteiro, da vida inteira da empresa, dos serviços que executou. Eu geralmente deixo no máximo 4 semanas e mando limpar. Executar trabalho do SQL Agent, não. Backup completo, vou fazer. Backup de localização, não. Tarefa de limpeza e manutenção. Também posso fazer, tá vendo? Remove os arquivos mais antigos. O que é isso? Eu faço backup à meia-noite. Antes de fazer o backup de novo, o que eu faço? Eu olho se tem um backup antigo, mando apagar ele. Senão, toda hora vai ficar acumulando backup no disco e uma hora seu disco vai ficar cheio. Tanto que essa tarefa, daqui a pouco nós vamos organizar, eu sempre ponho ela como a primeira de todas. Ele limpa o que está lá e aí começa a fazer. Tem gente que fala, Paulo, eu só quero limpar por último, porque se der algum erro, eu vou manter o backup anterior. Olha, você já veio o dia inteiro trabalhando, salvando um monte de informação. Se você, por exemplo, não vai deixar só backup da SQL, geralmente você vai mandar o backup para fita, para nuvem, para algum outro meio, que não seja o próprio servidor. Então não faz muito sentido você ficar guardando esse backup, mas existe essa possibilidade, tudo bem. Vamos avançar, aqui eu consigo colocar a ordem das tarefas. Falei, eu gosto de fazer a limpeza primeiro, mas fica a cargo de cada um. Do avançar, tá vendo? A primeira coisa, limpeza de manutenção. Eu quero excluir os arquivos que ficam em qual pasta, tá vendo? Eu posso colocar aqui. Lembra que eu fui na iBackup? Então eu ponho aqui, e mando incluir subpastas. Quer dizer o quê?
Ele vai, tudo que tiver daí backup para frente, se tiver uma pasta para cada database, ele vai apagar em todas. E qual é a extensão do arquivo? O backup da SQL é a extensão .back. Tá vendo? Ó, exclui o arquivo. Com quanto tempo? Eu falo assim, ó, se o backup tiver mais que 3 horas, você exclui. Não tem como errar. Banco de dados. Vou verificar a integridade. Qual banco de dados que eu quero? Eu quero o TOTS ADV. Eu procuro não checar a integridade dos bancos de sistema. E vou mandar ignorar os bancos que não estão offline. Eu só quero fazer o que está online. Senão, o que vai acontecer? O SQL vai tentar fazer o backup ou vai tentar rodar alguma coisa em cima desses bancos offline e vai dar erro. Então, eu mando sempre ignorar. Tá vendo? Quando eu vou fazer aqui a integridade, eu posso ver índice, parte físico. Eu geralmente deixo só índice físico. Paralelismo, eu não mexo. Paralelismo é para você poder executar duas tarefas ao mesmo tempo. Existem uns controles no SQL para isso. Não é o nosso caso. Banco de dados, ó, reduzir. O que é isso? Isso aqui eles chamam Shrink Database, para quem está fazendo a parte do SQL em inglês. Então eu vou dar sempre Shrink no TOTS ADV. Não vou mexer também nos bancos de sistema. Manda ignorar. Aqui é o seguinte, para qual a porcentagem que eu quero reduzir? Ó, reduzir o banco de dados quando ultrapassar 50 MB. A quantidade, ele vai reduzir, vai deixar com 10% de espaço livre. Paulo, eu quero deixar zero. É bobeira. Porque quando você for usar o banco, ele sempre precisa ter um espaço de crescimento. Então ele vai ficar consumindo disco e memória para poder crescer esse banco. Então você deixa 10, geralmente isso aqui é o fill factor. Eu deixaria 30%. Para mim é melhor. E depois ele retorna o espaço livre para o sistema operacional. Porque às vezes você tem um banco de 100 GB e o transaction log ou o espaço dele vai para 400 GB. Então compensa você fazer essa rotina para reduzir. Organizar índice. Qual banco de dados? Também, só vou mexer no TOTS ADV. Vou ignorar os outros bancos que estão offline, tá vendo? Quero compactar objetos. Aqui você não precisa mexer em nada, deixa do jeito padrão que atende perfeitamente. Recompilar índice. Mesma coisa, vou pôr TOTS ADV e ignoro. Também não precisa mexer em nenhuma informação, deixa o padrão que está aqui dele. O SQL já nesse ponto aqui trabalha. A não ser que a sua empresa tenha alguma particularidade, aí você vai ter que mexer mesmo nessas informações. Definir tabela de atualização de estatísticas. Vamos pegar aqui, ó, só o TOTS. Deixo do banco para o banco gerenciar. Todas existentes. Também a mesma coisa, não precisa mexer em nada. Limpeza de histórico. Ó, histórico de backup, histórico do SQL Agent, histórico, tá vendo? Eu deixo 4 semanas. Pô, Paulo, quer deixar menos tempo? Tá bom, deixa aqui, ó. Quero deixar 1 semana. Não vai ter problema. Agora aqui, o meu backup. Onde ele vai fazer o backup? Primeiro, quero fazer de todos os bancos de dados, menos os que estão offline. Agora ele vai fazer até os de sistema. Vai fazer backup em disco. Destino. Lembra que nós mudamos a pasta? Eu vou colocar aqui no i backup. Vou dar um OK. Vou mandar criar um subdiretório para cada pasta, tá? Aí vai fazer o ponto .back. E aqui, ó, eu não preciso mexer... só a compactação, lembra que eu falei que eu gosto de compactar? Por quê? Porque se amanhã alguém vai lá no seu SQL e muda, ó, isso aqui é padrão, tá? Você vem aqui, propriedades, memória, prudência, configurações do banco de dados, fator de preenchimento do índice, compactar backup, tá vendo, ó? Por padrão, não veio compactar backup. De repente, você fala, não, eu vou deixar padrão no banco, tá? E os seus backups você não põe nada. Alguém vai lá e mexe. O que vai acontecer? Seus backups vão passar a obedecer o que está aqui. Por isso que eu sempre gosto de mexer lá direto. Procuro não deixar o que está no servidor. O que ele fala? Executar soma de verificação? Na verdade, assim, em inglês é totalmente diferente. Aqui ele valida se o backup foi feito corretamente. Eu vou pôr que sim, tá? Isso aqui é bom. Se tiver algum erro quando ele fez o backup, ele vai verificar a integridade também. Pode deixar ele fazer isso aqui. Aí, ó, gravar histórico e eu vou enviar o relatório de novo por e-mail. Vou dar o concluir. Para quem quiser entender, se eu clicar 2 vezes aqui no meu backup diário, ele abre para mim o plano de manutenção. Tá vendo? Ó? Se amanhã eu quiser tirar alguma dessas tarefas, deixa eu pôr aqui para aumentar.
Eu tenho até aqui a caixa de ferramentas, ó. Vamos por aqui. Aqui são todas as tarefas que eu coloquei. Tá seguindo, se eu clicar duas vezes nela, ele fala, ó, se tem restrição ou não tem restrição, se dá falha, o que que acontece. Você pode configurar isso daqui, porque de repente, às vezes, uma etapa dessa falha, você quer que continue mesmo com falha. Então, você tem que vir aqui e ajustar. Quando tiver falha, ele vai continuar o backup. Aqui são todas aquelas opções que nós fizemos no Wizard. Tem aqui, tá vendo? Ó, eu poderia arrastar, colocar aqui e podia linkar com alguma aqui. Não faz diferença nenhuma. Quero mandar um e-mail antes de começar. Tem como? Tem, você também consegue colocar. Início da tarefa, mas é bobeira, vai ficar te enchendo. Aonde que eu mudo o e-mail se eu quiser trocar o operador de e-mail? Eu clico aqui e aqui eu consigo enxergar o operador de e-mail, tá vendo? Aqui do lado de gerenciar conexões. Aqui ele está vendo com qual conexão eu estou fazendo esse serviço. Então, muito bem. Nós configuramos nosso plano. Vou salvar? Não vou mexer em nada. Deixa eu voltar aqui agora a fixar. Como eu falei para vocês que eu sempre gosto de vir aqui no monitor de atividade. Backup diário. Venho aqui e vou iniciar meu trabalho. Opa, deu um erro, gente. Vamos ver o que aconteceu. Falha na execução. Consulte o log. Ó. Vamos lá, fechar. O que aconteceu com o meu backup? Exibir o histórico. Vamos lá. O trabalho foi invocado por usuário. A última etapa a ser executada foi... Vamos lá. Aqui, ó. Execução do pacote retornou. Conclusão. Falha na execução do pacote. Como gerou meu erro, vamos verificar aqui, ó. SQL. Tá vendo? Ele vai dar aqui, o plano rodou. Verificou a integridade. Aqui ele vai falando tudo que ele fez, ó. Reduziu o tamanho do banco, espaço livre. Aí ele falou, ó, a propriedade size não está disponível. Talvez essa propriedade não existe. Talvez seja possível compilar a direitos. Está falando o quê? Que eu não tenho, talvez eu tenha acesso suficiente. Então eu vou corrigir e vou mandar rodar. Por aqui é muito mais fácil do que você tentar enxergar por aqui. Por que nós tivemos esse erro? Fui dar uma procurada, porque realmente para mim é um erro novo. E a informação que eu encontrei no site da Microsoft é que eu não posso reduzir um banco de dados num tamanho menor que o mínimo que eu estipulei quando eu estava criando ele. Então o que acontece? Aqui o nosso tamanho vai ficar menor do que o da criação. Eu não sei o que você colocou. Então, o que eu sugiro para que seja feito, que não ocorra erro quando você estiver fazendo o seu plano de manutenção. Deixa eu abrir aqui gerenciamento, plano de manutenção e vou explicar para vocês. Eu vim aqui no meu backup diário, onde ele tem aqui reduzir o banco de dados. O que eu vou fazer nessa tarefa? Se não, essa aqui é uma restrição. Se não tiver êxito, ele sai da rotina. O que eu vou fazer? A restrição é conclusão. Ele só vai para a rotina de baixo após concluir essa. Então é assim, se tivesse êxito, saía. Agora não. Dando erro ou dando ok, ele vai continuar a executar. Então eu vou salvar. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque na hora que o seu banco de dados crescer mais um pouquinho, ele vai passar por essa tarefa e vai funcionar perfeitamente. Isso aí você pode ficar tranquilo. Eu vou clicar aqui de novo e vou mandar iniciar de novo o meu trabalho. Bom, meu plano de manutenção já finalizou. Vou mostrar para vocês aqui como que ficou na minha pasta de backup. Ó. Ele criou uma para cada um, tá vendo? Fica muito mais organizado. Uma para master, modo, MSDB e uma para TOSADB. Paulo, por que ele não apagou aqueles antigos? Porque lembra que eu coloquei após 3 horas. Como ainda não fez 3 horas que eu fiz o backup, ele não vai limpar. Se eu tivesse colocado o tempo mais curto, ele já tinha apagado esses backups. Se a gente olhar aqui, aqui enviar receber, recebi aqui a mensagem, vamos abrir. Então, ele está falando que
Primeira etapa tudo ok. Redução, deu falha, tá vendo? Ó? Mesmo assim ele continuou. Eu tô vendo que a propriedade size não está disponível. Na verdade, é porque o tamanho está menor. E como está tudo em português, você tenta achar esse erro, você não consegue. Verificar a integridade do banco de dados com êxito. Organizou o índice com êxito. Todas as etapas seguintes foram tudo com êxito, tá vendo? Atualização de estatística. Ele mostra quais tabelas ele atualizou. Então, assim, quando o seu produtor estiver com bastante tabela, esse e-mail é bem gigantesco. Tá vendo? Ó? Parte de backup. Então, ó, tudo aquilo foi feito com compressão, tudo certinho. Com isso, nós finalizamos a nossa parte de planos de manutenção. Chegamos ao fim de mais uma aula. Nesta aula, vimos as melhores práticas de manutenção da SQL. Lembrando que ela foi dividida em 3 partes, devido à grande quantidade de tópicos a serem abordados. Na próxima aula, vamos turbinar a conexão do Proteus com o SQL, utilizando o Mars. Isso vai deixar o Proteus bem mais rápido. Também vou explicar como funciona o MS SQL com o hardware e alguns cuidados para que nunca tenha problemas de base corrompida. Se ficou alguma dúvida, pode enviar um e-mail que eu procuro responder o mais breve possível. Gostou dessa aula? Compartilhe ela, curte nosso vídeo e nossa página no Facebook. Aproveite e se inscreva no nosso canal, assim você recebe primeiro o aviso de cada nova aula que disponibilizarmos. Obrigado.